Dilatação térmica superficial. A dilatação térmica superficial ocorre quando o corpo apresenta a variação de suas grandezas em duas dimensões, ou seja, varia o comprimento e a largura, ou seja, varia a área. Então, quando ocorre a variação, né, da área, dizemos que ocorreu uma dilatação térmica superficial. Ou seja, dilatação superficial está associada à variação, né, das grandezas em duas dimensões, certo? Então, para nós, sempre lembrar que varia o comprimento e a largura, tá bom? Aqui podemos ver, né, o corpo recebendo calor e apresentando, né, uma dilatação térmica. E essa dilatação, né, ocorre no comprimento e na largura. Então, há uma dilatação da área, uma dilatação superficial, certo? Nesse caso, a gente percebe, né, essa faixa, né, em cor diferente, que é a dilatação superficial. Reforçamos aqui que você tem uma área inicial S0, né? Ela sofre, né, uma variação de temperatura e apresenta um ΔS. Esse ΔS é a dilatação superficial. E o S é a área final, né? Como que eu acho a área final? É somando a área inicial com a dilatação superficial, certo? Então, S é igual a S0 mais ΔS, certo? ΔS é dilatação superficial. Unidade de ΔS, metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Então, a partir da unidade já percebemos que estamos trabalhando com duas dimensões, certo? S0, área inicial, metros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados, certo? S, área final, né? Metros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Como calcular o ΔS? Né? ΔS é S0 vezes beta vezes ΔT. Então, se eu quiser calcular a área final, aquilo que eu falei, né? S é igual a S0 mais ΔS. ΔT é a variação de temperatura, que é dada em graus Celsius. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. Unidade de graus Celsius a menos 1. Como achar o beta? Beta é 2 vezes o alfa. Se eu conheço o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, eu posso calcular o beta, que é o produto, né, 2 vezes o alfa, certo? Temos o seguinte exemplo. Uma chapa de área inicial 4 metros quadrados passa de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Calcule a sua dilatação superficial, sabendo que o coeficiente de dilatação linear é igual a 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, a partir do texto, eu sei que a área inicial, S0, é 4 metros quadrados. A temperatura inicial, T0, 10 graus Celsius. A temperatura final, T, 60 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear, o alfa, é 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Que o problema quer, né, que a gente calcule, que a gente determine? A gente quer saber a dilatação superficial, é o ΔS. O ΔS é interrogação. Então eu sei que o beta é 2 vezes o alfa. Então, 2 vezes 2, 4. Então, o beta é 4 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Certo? Já tenho o beta, vou achar o ΔT. A variação da temperatura. ΔT é T menos T0. 60 menos 10. ΔT é 50 graus Celsius. A partir, né, desses dados, eu posso calcular a dilatação superficial, que é o ΔS. ΔS é igual a S0
vezes beta vezes ΔT. ΔS é 4 vezes 4 vezes 10 a menos 4 vezes 50. Né? Então, ΔS é 16 vezes 50 vezes 10 a menos 4. ΔS é 800 vezes 10 a menos 4. Então, eu posso andar com a vírgula 4 casos para a esquerda. O ΔS é 0,08 metros quadrados. Então, essa é a dilatação superficial. Certo? Tudo bem, Jó? Então, lembrar que quando eu falo dilatação superficial, eu estou falando da variação da área. Certo? Vou trabalhar com duas dimensões.